Shalom, shalom! Olá, meus irmãos. Eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de darmos início à nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever-se no nosso canal, A Palavra de Deus Cura 3395, a curtir, a compartilhar e também a ativar o sininho das notificações. E a bênção de Deus para o seu dia de hoje está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Lucas, capítulo 8, versículo 18, o texto diz assim: Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver, lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. Meus irmãos, Jesus pronunciou essas palavras logo após ensinar a parábola do semeador. O contexto deixa claro que o Senhor não estava preocupado apenas se as pessoas estavam ouvindo a palavra, mas como elas estavam recebendo ela. Todos os que estavam ali até escutavam a mesma mensagem. A diferença não estava na semente, nem no semeador, mas como estava o coração. Como o coração estava de quem ouvia. Há pessoas que escutam a palavra todos os domingos, leem a Bíblia diariamente e até participam dos cultos, mas continuam sem transformação. Outras ouvem uma única mensagem e têm a sua vida completamente mudada, transformada. E por isso eu preciso te perguntar: como tem estado a nossa vida após ouvir a mensagem, após refletir, após escutar a palavra de Deus? Por isso Jesus faz um alerta que continua atual. Vede como ouvis. Meus irmãos, como você tem ouvido a palavra de Deus? E desse texto, vamos apresentar algumas lições preciosas para a nossa vida. A primeira lição é que ouvir não é o mesmo que obedecer. Muitos até ouvem com seus ouvidos, mas poucos ouvem com o coração. A palavra de Deus não foi dada apenas para informar nossa mente, mas para transformar nossa vida. Quem apenas escuta, mas não pratica, está desperdiçando o maior tesouro que Deus já lhe conheceu. Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz dessa maneira: Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. O interessante é que nós até aprendemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas Tiago ele vai nos exortar que é um complemento para que nós não apenas ouvimos ouvir, que nós sejamos cumpridores da palavra, cumprir aquilo que temos aprendido, aquilo que temos ouvido através da palavra de Deus, e não somente ouvintes. A pergunta que precisamos fazer é: a palavra tem produzido mudança em mim, na minha vida? E o segundo aprendizado é que quem valoriza a palavra de Deus recebe ainda mais de Deus. Jesus declarou: ao que tiver, lhe será dado. Isso nos significa que quem recebe a palavra com fé, guarda no coração e a coloca em prática, cresce espiritualmente. Deus revela mais ainda. Deus revela mais. Ele ensina mais e fortalece ainda mais aquele que valoriza aquilo que já recebeu através da palavra de Deus. Quanto mais obedecemos, mais entendemos a vontade de Deus. João capítulo 7, verso 17 diz: Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. A obediência abre espaço para um relacionamento muito mais profundo com Deus. E a terceira lição que extraímos do texto é que a negligência espiritual faz perder até o que parecia possuir. Jesus também advertiu dessa maneira. Ele diz assim: e ao que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. Meus irmãos, quem despreza a palavra endurece o seu coração e aos poucos perde a sensibilidade espiritual, perde a alegria da salvação e o desejo de orar e a fome pelas Escrituras. Ninguém se afasta de Deus de uma hora para outra.
O afastamento começa quando deixamos de ouvir a sua voz com reverência. Hebreus capítulo 3, verso 15 nos ensina: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. E a pergunta que eu faço aqui é: quando ouvimos a voz do Senhor através da sua palavra, como tem estado como tem estado o nosso coração? Meus irmãos, a aplicação para os nossos dias desse texto é que vivemos cercados de muitas vozes, redes sociais, notícias, opiniões, distrações. Nunca houve tanta informação, mas ao mesmo tempo, tantas pessoas com tanta dificuldade de ouvir a voz do nosso Deus. A grande questão não é quantos sermões assistimos, quantos capítulos da Bíblia temos lido, ou quantos versículos sabemos de memória, ou quantas vezes temos ido ao templo. A pergunta que Jesus continua ecoando e faz aos nossos corações é: como você tem ouvido a palavra de Deus? Você é um bom ouvinte que recebe a mensagem com humildade e a pratica? Ou é um mau ouvinte que até se emociona no momento, mas logo esquece aquilo que Deus falou e deixa de praticar? Deus, meus irmãos, Deus ele procura pessoas que tenham um coração ensinável, disposto a obedecer a Ele. E a mensagem central que extraímos do texto é que a qualidade da nossa vida espiritual, ela não depende apenas da palavra que ouvimos, mas da maneira como a recebemos e na disposição de colocá-la em prática. Quem ouve com fé cresce, quem ouve com indiferença perde até aquilo que pensa possuir. Meus irmãos, se hoje Deus falou ao seu coração, não endureça ele. Não deixe o seu coração endurecido. Receba a palavra com fé. Arrependa-se dos seus maus caminhos e permita que a palavra de Deus, transforme a sua vida. Entregue-se completamente a Jesus Cristo. Ele continua chamando a cada um de nós. Ele continua chamando aqueles que desejam ouvi-lo e segui-lo de todo o seu coração. Que hoje possamos responder ao chamado de Cristo Jesus com um coração sensível e obediente. Não sejamos apenas ouvintes ocasionais, mas discípulos que vivem aquilo que aprendem. Amém? Meus irmãos, diga um sim a Jesus. Diga ao Senhor Jesus que se arrepende dos seus maus caminhos. Peça perdão dos seus pecados. E entregue a sua vida ao Senhor Jesus. E reconheça somente Jesus como seu único e exclusivo Salvador. Amém? Guarda essa palavra no coração. E que ao guardar essa palavra, vivamos uma vida extraordinária em Deus. Meus irmãos, eu preciso te convidar, preciso te pedir, através dessa nossa reflexão, que é o canal que nós temos, para que vocês estejam intercedendo e orando por nossa vida, pelo nosso ministério, onde estaremos fazendo missões na África. Tem sido difícil angariar, mas cremos que Deus é Ele que supre todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E Ele usa pessoas. Seja um canal de bênção também na nossa vida. Semeie no nosso canal, semeie no nosso ministério, para que possamos estar comprando essas nossas passagens para evangelizar no continente africano. Estarei deixando nas nossas descrições do nosso canal o nosso Pix, para que você venha semear nele. Amém? Guarda essa palavra no seu coração, e que ao guardar essa palavra, vivamos sim uma vida extraordinária em Deus. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.